Módulo 4. História local. Possibilidades para a educação. Qual a função social do historiador? Sem dúvidas, não é de corroborar com a dominação e elaboração de um discurso oficial hegemônico. Mas esta compreensão não pode ser restrita apenas ao profissional de história. Por que não levarmos isso aos alunos como sujeitos que podem ressignificar a realidade, pensando em alternativas a qualquer perspectiva de hegemonia cultural? Esse é o nosso desafio e certamente a história local é uma grande alternativa para superá-lo. Unidade 1. O que podemos entender por história local? A história local é uma das grandes possibilidades para a aprendizagem histórica. Possibilita, a partir de seus estudos e também de sua prática, uma interligação intensa entre os pesquisadores e seu objeto. Nossa proposta parte da ideia de que o pesquisador não seja apenas o profissional de história, habilitado como tal na universidade, mas incluir os alunos da educação básica, possibilitando a eles a condição de fazer história do ponto de vista científico e crítico. A história parte de uma relação temporal e espacial. O local é a delimitação espacial mais restrita e potencialmente mais próxima ao historiador e aos alunos, possibilitando assim uma maior compreensão de seu próprio lugar social. A história necessita de uma delimitação temporal e também espacial para poder ser narrada. Sua pesquisa envolve um processo de escolhas que não permite, em uma pesquisa, dar conta de um todo. Por isso a fragmentação, dentro de uma delimitação. Dessa forma, cabe a nós, pesquisadores e professores habilitados, elaborar condições para que as atividades desenvolvidas pelos alunos sejam possíveis de serem realizadas. Além disso, é importante a busca pela ligação entre o que é proposto e o que é estudado em sala de aula. Não adianta desenvolvermos um projeto ou reflexão sobre a história de nossa cidade se estamos estudando um assunto que não mantém nenhum tipo de diálogo. A inter-relação, aliada ao senso de contextualização, potencializam o sentido que os alunos vislumbram no conhecimento histórico. Seguindo nessa esteira, iremos indicar possibilidades para a realização de atividades no âmbito da história local, a serem praticadas na educação básica. Advirto, de antemão, que essas atividades não são herméticas ou ortodoxas. Na verdade, elas versam sobre condições que são possivelmente adaptadas e ressignificadas para a experiência docente de cada cidade, escola, turma, aluno, professor. Unidade 2. Possibilidade de pesquisa escolar em história local. O estudo da história, em especial o estudo da história local, reúne condições para esse exercício de construção. Para isso, temos algumas sugestões de atividades que possibilitam uma interação de mediação entre professor e alunos. Elencaremos essas possibilidades a seguir, apresentando um perfil que envolve também as possíveis dificuldades. Uma primeira e simples sugestão para uma atividade inicial de pesquisa é a busca pelo estudo do nome da rua ou do bairro em que o aluno mora. Normalmente, os nomes dados às ruas e bairros são homenagens a políticos ou personagens históricos, relevantes para um determinado grupo, que muitas vezes não mantém uma relação com a comunidade que ali mora. Em outros, muitos casos, há uma nomenclatura oficial e uma popular, muito mais utilizada, que tem uma identidade muito maior com a comunidade. A pesquisa sobre o personagem ou motivo do topônimo do logadouro possibilita ao aluno um desafio de entrar em contato com as pessoas mais velhas da comunidade e realizar pequenas entrevistas. O uso da história oral e os desafios envolvidos pela memória fazem parte dessa atividade. Como segunda alternativa de atividade de história local, está a prática de uma aula de campo. O professor pode elaborar um roteiro por pontos que ele acha relevante na cidade e incentivar a escolha de determinados aspectos para uma pesquisa em grupo, para aprofundar as discussões. Destacamos aqui que essa possibilidade deve ser acompanhada da noção de discurso e contradiscurso. Ou seja, o professor não deve cair apenas no discurso oficial. É importante apresentar seletividades inerentes a ele, acompanhados das contradições que o cercam. Uma terceira alternativa, a ida a um ambiente museológico. A ida ao museu ou casa de memória permite ao aluno um contato com a noção de passado, preservado seletivamente, que pode possibilitar a condição de vislumbrar continuidades e rupturas na cidade e no tempo histórico. Como atividade, o professor pode pedir um relatório ou a escolha de um dos bens para uma descrição aprofundada. Por fim, uma quarta alternativa, e não última, pois cada professor pode pensar em infinitas possibilidades, é a ida a um arquivo.
Os arquivos são geralmente o princípio gerador da atividade de pesquisa de um historiador profissional. Podem também servir para gerar inquietações dos alunos ao entrarem em contato com as fontes primárias de uma determinada época. A sugestão fica para a escolha de um fundo em específico para a pesquisa e de um acompanhamento com pequenos grupos, de forma paulatina, no arquivo. Como atividade, o professor pode pedir aos alunos que encontrem alguma documentação que versa sobre a comunidade em que eles moram. É importante a ida do professor ao arquivo de forma prévia e o conhecimento sobre o acervo, ou alguma outra documentação que tenha relevância para o conteúdo trabalhado em sala de aula.